O governo Bolsonaro hoje começou a acelerar o processo de privatização da Caixa Econômica Federal. E eles estão pedindo ajuda de um banco americano para ver onde podem começar a privatizar, como começar a privatizar e, assim, entregar a Caixa Econômica Federal, provavelmente a preço de banana, para os gringos. E o Bolsonaro disse hoje que, se ele pudesse, ele privatizaria os Correios agora mesmo, agora, hoje mesmo. Mas que ele não pode porque, segundo, tem uma lei nova que para ele privatizar, ele precisa de aval do Congresso, porque os Correios têm centenas de milhares de funcionários. Eu não sei se tem centenas de milhares de funcionários, mas que tem dezenas de milhares tem. Mas isso são palavras do Bolsonaro. Ele privatizaria hoje. Eu vou falar aqui sobre como isso é errado e por que é errado e por que isso deveria ser crime. Quem quer privatizar assim deveria ser preso. Quem faz privatização dessa deveria ser preso no Brasil. Eu vou falar disso, mas antes, você é contra também? E você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos, inclusive até o final, e concordam com os vídeos, não são inscritas no canal. E ajuda muito se inscrever no canal. É de graça, é 1 segundo do seu tempo. Você clica em inscrever, está inscrito. E aí a gente faz oposição aqui todos os dias. Você recebe a notificação de novos vídeos. Se também você não clicar nas notificações, não recebe mais. Não tem problema nenhum. Então, se inscreve, não custa nada. Agora vamos falar sobre privatização. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que o Bolsonaro também está querendo privatizar, custe o que custar, são dois bancos públicos. A Caixa Econômica Federal é quem financia vários projetos populares no Brasil. Por exemplo, a agricultura familiar é financiamento da Caixa Econômica Federal. É não apenas financiamento, investimento. Tem muito investimento que a Caixa Econômica Federal faz e que depois ganha lucro lá na frente e que não é necessariamente empréstimo. E aí o que acontece? Se privatiza a Caixa Econômica Federal, depois não reclama que as verduras, legumes, as frutas, tudo vai começar a chegar mais caro na sua casa. O arroz, o feijão, e aí você lembra que tudo que você compra vem de algum lugar que foi plantado, ou quase tudo, e aí outras coisas vão começar a ficar cada vez mais caras. Por quê? Matando a agricultura familiar, que corresponde a uma boa parte do que vem para a nossa mesa, do que a gente compra, as coisas vão ficar cada vez mais caras e o Brasil vai ficar cada vez mais dependente dos grandes ruralistas, desses bilionários que apoiam o Bolsonaro e que o Bolsonaro faz tudo para apoiar. O Bolsonaro deixa eles queimarem a Amazônia, o Bolsonaro perdoa dívidas deles, o Bolsonaro dá isenção de impostos para eles, o Bolsonaro acaba com a fiscalização de trabalho escravo, então cada vez mais eles estão usando o trabalho análogo ao escravo ou até trabalho escravo, a gente não sabe porque não tem mais fiscalização. Então, o Bolsonaro, numa privatização da Caixa, além de tudo, ele ainda ferra com todos os brasileiros, deixa tudo mais caro pra gente e deixa a gente nas mãos de um conglomerado de poucos bilionários que já são bilionários e estão ganhando cada vez mais. Isso é uma das coisas de privatizar a Caixa. Mas a Caixa também financia Minha Casa Minha Vida, a Caixa também é usada para pagamentos de vários programas sociais. Se a Caixa Econômica Federal não for mais uma estatal, a Caixa Econômica Federal, em vez de olhar para o cidadão, vai começar a olhar para consumidores. E essa é a grande diferença entre uma estatal e uma companhia privada. A companhia privada, quando você abre uma companhia, você quer o quê? Lucro. Lucro. Você trata bem o consumidor, pode ser por uma questão de ética sua, ou pode ser simplesmente porque tratando bem o consumidor, ele sempre volta e assim você tem o quê? Lucro. Então, as companhias privadas, elas olham para o consumidor e para lucrar cada vez mais. O quanto mais puder lucrar, mais elas vão lucrar, mais elas vão sugar do consumidor, dos funcionários e de quem puder sugar, do governo, se for uma empresa muito grande que consiga, de tudo, porque o importante é lucrar, é o dinheiro no bolso dos donos da empresa, dos patrões e, se for uma empresa muito grande, dos acionistas, porque quando alguém compra uma ação de uma empresa na Bolsa de Valores, está lá, a ação está R$10, o cara quer o quê? Que a empresa lucre muito para essa ação que vale 10, vale 15. Aí se ele comprou 1.000 ações, ele tinha R$10.000, agora ele tem R$15.000. Se ele comprou 1 milhão de ações, ele tinha 10 milhões, agora ele tem 15 milhões. Então ele quer que as ações subam. Então para isso, o que acontece? Quem compra ações pressiona a empresa para ter lucro. Lucro é o importante. Consumidor. E uma empresa estatal? A empresa estatal olha o que? O cidadão. A empresa estatal pertence ao governo, então ela não precisa ter lucro necessariamente. É bom que dê lucro, porque se ela não der lucro, o governo tem que gastar dinheiro para
fazer aportes na empresa e é dinheiro público que vai para a empresa. Mas mesmo assim não é tão ruim. Por que não é tão ruim? Porque é uma empresa que visa o cidadão. E aí o que importa? Se o cidadão está feliz, se os cidadãos do país estão felizes, se está todo mundo bem, se o serviço é bem prestado e, principalmente, se está dando um pouquinho de lucro na empresa, não precisa ter um lucro astronômico, veja bem, não precisa. Um pouquinho de lucro já está fazendo bem ao país, porque a empresa estatal serve a nós, serve a mim, serve a você, serve ao povo. É para isso que serve a minha empresa estatal. Também tem outra coisa, a empresa estatal é sobre soberania. Todo país tem que ter soberania. Soberania quer dizer assim, se você não tiver soberania, pode vir empresas de fora, ou pior, nem de fora, vão vir conglomerados de bilionários de dentro ou de fora, e eles podem tomar conta do país, e aí o país não tem soberania nenhuma, está sempre de joelhos na mão de empresários. Então, é sobre soberania. Por exemplo, a Petrobras. O petróleo pode subir, pode descer. Se a Petrobras é bem administrada, e nem precisa ser tão bem, mais ou menos bem administrada, porque é fácil dar lucro. Deu lucro até quando estava sendo roubada no governo Fernando Henrique, nos outros governos, por todo mundo, culpam o PT, mas aí quando vai ver quem foi condenado por roubar a Petrobras, não tem quase ninguém do PT, tem gente do PP, do PSDB, de tudo quanto é lugar, mas nem vou falar sobre isso. A Petrobras, ela serve ao povo, pelo menos servia até 2016. Por quê? O petróleo subia, descia, subia, e o preço da gasolina era o mesmo, o preço do gás de cozinha era praticamente o mesmo, praticamente não subia. Quando subia um pouco, o cidadão da classe média fazia um escândalo, porque ele foi doutrinado pela mídia para odiar o PT e para fazer escândalo. Eu lembro de um vídeo de uma menina fazendo um escândalo num posto de gasolina, porque a gasolina estava R$2,80, se eu não me engano. Hoje essa menina deve estar pagando, está mais velha, deve estar pagando uns R$5 no litro, R$4,50, nem sei quanto está o litro, eu não tenho carro, mas está caro, está mais que o dobro do preço. E ela deve estar felicíssima pagando isso, porque pelo menos não tem mais o PT. A Petrobras serviu o povo, agora não. O petróleo aumenta lá no exterior, apesar do Brasil ser autossuficiente, ou seja, a gente produz petróleo suficiente para abastecer todo o país e ainda a gente produz mais ainda que a gente pode vender, a Petrobras cobra para o povo brasileiro o mesmo preço que o petróleo é cobrado para os estrangeiros. Em vez de fazer assim, a gente produz aqui para os brasileiros tanto, esse tanto vai ser barato para o povo brasileiro, como é em qualquer país que é autossuficiente em petróleo. Esse para o nosso povo é barato. O que a gente vai exportar, aí sim é valor de mercado. Se o petróleo triplicar de preço, bom para a gente vai lucrar mais porque a gente vai vender 3 vezes mais caro. Mas o povo brasileiro, que é quem a gente serve, vai sempre ter o petróleo, o gás de cozinha, vai ter os insumos sempre mais baratos. Por quê? Porque somos uma empresa estatal, a gente serve ao povo. E a empresa não pode ser vendida porque senão o Brasil fica de joelhos. Um dia o petróleo dispara, tem uma guerra, um atentado terrorista lá na Arábia e queimam vários poços de petróleo e o petróleo quadruplica de preço do dia para a noite. Se é uma empresa privada, o que acontece? A empresa privada fala, que bom, nós aqui temos petróleo demais, vamos vender para todo mundo, agora 4 vezes mais caro, você brasileiro que paga R$5 na gasolina, agora você paga 20. Você caminhoneiro que paga R$3 no diesel, agora você vai pagar 12. E dane-se, não gostou? Vai na delegacia e faz BO, não estamos nem aí, é o nosso direito, danem-se. É isso que acontece quando é uma empresa privada, empresa estatal não. Pode ver que o Bolsonaro está falando, não, a gasolina vai aumentar, mas vou tentar não aumentar tanto. Ele quer mexer agora na política de preços da Petrobras para esquerdizar um pouco mais a política de preço. Por quê? Porque agora que é uma política de preços de direita, está subindo cada vez mais a gasolina, os caminhoneiros são cada vez mais bravos, o povo está cada vez mais bravo, os produtos estão cada vez mais caros. A inflação, o governo diz que a inflação foi de 7%, só que tem pesquisas diferentes. A inflação foi de 7% no geral. A inflação para a classe média e para as classes mais baixas, que são 80% da população, sou eu, provavelmente você que está assistindo, a não ser que você esteja assistindo aí da sua Ferrari, a inflação para a gente foi bem mais alta. Bem mais alta. Eu não estou aqui lembrado, mas foi de 9% a 11%, uma coisa assim. Aí depende da classe social. Então, a inflação vai aumentando, tudo aumenta. Porque a política de preços da Petrobras atualmente é uma política de preços de uma empresa que já foi privatizada. Não foi ainda, mas tem essa política de preços assim. Os Correios é uma coisa mais ridícula do mundo. Não tem país que tenha o serviço de Correios privatizado. O serviço de Correios original é sempre pertencente ao país.
não fica sempre nas mãos de empresas de outros países. E no Brasil é pior. Por que é pior? Porque o Brasil não tem leis de livre mercado suficiente para ter vários concorrentes. Eu morava na Espanha, eu morei na República Dominicana, eu morei na Polônia. Tem 6, 7, 8, 10 companhias diferentes em que você pode mandar. Eu quero mandar uma carta, eu quero mandar um pacote para alguém. E chega. Às vezes eu mandava da Espanha para a Polônia, chega em 2 dias. 3 mil quilômetros chegava em 2 dias. Aqui, de São Paulo para Maceió, demora uma semana. E não tem concorrência. Os Correios estão sendo sucateados cada vez mais. Em 2015, 2016, não era assim. Morava no Brasil, não era assim. Era bem melhor o serviço dos Correios. Era melhor e mais barato. Estamos sucateando cada vez mais. Por quê? Sucatear para depois ter uma desculpa. Ó, tá vendo? Tá ruim, não tá dando lucro, vamos privatizar. E essa desculpa nem serve. Por quê? Primeiro, não tem concorrência. O governo não deixa ter concorrência. Por que não deixa ter concorrência? Para poder privatizar, para quem comprar, lucrar mais ainda e sugar mais ainda do povo. E segundo, essa de que privatizar dá lucro não vale muito. Eu vou dar um exemplo. Houve aeroportos que foram privatizados, é uma concessão de 30 anos, e o governo teve que dar um aporte em dinheiro porque quem comprou começou a ter dívida. Aeroportos que nunca deram dívida, sempre deram lucros, foram privatizados e o governo teve que dar um aporte de 120 milhões de reais só no Galeão, no aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Só nesse foram 120 milhões de reais, dinheiro meu, dinheiro seu, e aí você divide 120 milhões de reais por cada brasileiro que é maior de idade, são mais ou menos uns 120, 130 milhões. Então é como se eu, você, todo mundo deu R$1 aqui, nosso, para empresa que comprou o aeroporto do Galeão, que está cheia de dívidas. Por quê? Porque eles devem estar roubando tudo. Não sei se estão. Ou porque eles são muito incompetentes. Nunca deu prejuízo. Privatizou, começou a dar prejuízo. E aí, pior. Quando outro argumento que a direita dá é que o Estado não tem que ficar perdendo tempo com isso. Gente, o Estado não perde tempo com nada. Uma empresa que é estatal tem a sua própria gerência. O Estado, no máximo, tem um secretário, alguém do governo que toma algumas decisões por essa empresa, e é só isso. E não é uma coisa que toma muito tempo do presidente tomar uma decisão sobre a Petrobras, não. E é uma coisa de soberania do país, extremamente importante para o país. Tem que ser atribuição do presidente ou num governador que tem uma empresa estatal, tem que ser. Eles têm que administrar isso, é parte do trabalho deles. Né? Ganham muito bem para isso, tem muita verba de assessor para isso. E aí o que acontece? Essas empresas, tinha empresa que dá lucro, foi privatizada e não dá lucro. E, pior, tem empresas que não dão lucro porque roubam da empresa. Aí o que acontece? Falam, tem que privatizar. Gente, é só fazer uma auditoria, ver quem rouba, prender todo mundo e aí muda o governo e reergue a empresa. Não adianta, vou privatizar a preço de banana. Se não tem livre mercado, se não tem concorrência, é claro que quem comprar vai ter lucro. Por quê? Porque quem comprar vai começar a cobrar um preço caríssimo por um serviço ruim. É só ver as empresas de telefonia. Aí tem gente que diz, mas antes de privatizar a linha telefônica era caríssima. Bom, aí era falta de investimento dos governos anteriores à ditadura militar que tinha a Telebrás e não investia em linhas. E aí o que aconteceu? A gente passou, todo mundo tinha uma linha, mas ficou aquela cultura da ligação a cobrar, porque ninguém tinha dinheiro para pagar a tarifa que era a mais cara do mundo. Você fazer uma ligação, uma pessoa ligando para outra na Somália, era mais barato do que no Brasil, que é um país 100 vezes mais desenvolvido. É ridículo, ridículo. Só no Brasil isso acontece. E para piorar, tem essa, que as privatizações no Brasil são feitas a preço de banana. A preço de banana. A Vale do Rio Doce é um dos casos mais escandalosos da história. A Vale do Rio Doce valia 96 milhões de dólares na época. R$1 valia $1. Então vou falar tudo em dólar. Valia 96 milhões de dólares na época. A Vale do Rio Doce foi privatizada por 3 milhões. E quem comprou a Vale do Riu Doce pegou o empréstimo de 3 milhões do BNDES. Então não gastou nada. E a Vale do Rio Doce nunca matou ninguém. Nunca matou ninguém. Nunca teve uma tragédia ambiental. Depois que foi privatizada foram 11 tragédias ambientais. Pessoas morreram. Porque foi privatizada. A empresa que compra, que é o que? Lucro, lucro, lucro. E o minério de ferro sendo exportado a preço de banana. O Brasil ganha isso aqui de royalties, não cobra imposto para exportação. Então eles vêm, pegam tudo que é nosso, levam para o exterior e dane-se, a gente não vê nada. Devia ser nosso e não é.
Gostou do vídeo? Curte, compartilha, é importante compartilhar. Se inscreve no canal e deixe seu comentário sobre privatizações. Eu posso ficar aqui falando 3 horas sobre isso porque é um assunto, tem muitos exemplos para dar, muitos. Falou!